Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, agora 140 dias das nossas eleições presidenciais. E o que vai acontecer com o atual presidente depois que terminar o mandato dele? Te preocupa? Você tem perdido noite de sono pensando no que vai acontecer no dia seguinte? Pois bem, mas isso não acontece com ele não. Ele está muito preocupado e a cada dia que passa o relógio está correndo contra os seus interesses. A cada dia que passa fica mais difícil esconder as fraudes, os desmandos e esconder também que ele não manda em absolutamente nada, que o nosso país foi terceirizado para todo tipo de interesse nacional e internacional e que ele não tem o menor projeto para o nosso país. O projeto dele é fugir da justiça e fugir da polícia. Só que o momento de prestar contas com a sociedade brasileira, com a verdade, com a história, com a justiça, está chegando a cada dia que passa. Eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, também refletir aqui como é que ainda existem tantas pessoas, porque o número é muito grande, né, que ainda acreditam na figura do presidente da República, mesmo sendo pessoas muito pobres, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão apanhando da economia a cada dia que passa. Pois bem, antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo e você será fundamental nesse ano de 2022. Quanto mais pessoas existirem aqui no nosso país conversando, como a gente faz todos os dias aqui, menos pessoas vão cair em alguns contos, né? Se você gostar dos nossos outros vídeos, compartilhe também. Para se inscrever é muito fácil, é só dar o clique no símbolo que aparece aí no seu monitor. Compartilhe os nossos vídeos, como eu falei com vocês também. Mande seus comentários e o joinha de vocês, que é sempre muito bem-vindo aqui no nosso portal e ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. Gente, o que está acontecendo hoje no Brasil está desnudando a cada dia que passa a figura do presidente da República. Eu entendo até que as candidaturas no campo da esquerda, as de centro, todas elas, não se tocam às vezes desse discurso que é uma grande armadilha, um grande engodo que o presidente atual joga para todos os lados. O discurso de que ele acredita em Deus. Quando ele fica dizendo isso, a impressão que ele tenta causar aos eleitores que o seguem é que os outros candidatos não acreditam em Deus. É interessante, né? Todos eles começarem a dizer também a fraude que esse discurso de Bolsonaro, que todos eles acreditam em Deus, que ele defende a família. Existe algum candidato que não defenda a família? E que ele defende também as Forças Armadas, que ele respeita as Forças Armadas? Existe algum candidato que não respeite as Forças Armadas? Então, quando a gente olha para essas situações todas, a gente vê que ele está calcado hoje num discurso absolutamente ilusório, que é um grande engodo. E que esse discurso só de lutar pela preservação de valores morais, ele é importante, mas ele não é o único a ser levado, esses valores não são os únicos a serem levados numa campanha eleitoral. E o Bolsonaro vai ter que falar da realidade. A cada instante que passa, isso vai ser cada vez mais exigido. E a realidade está cada vez mais atuando contra o conjunto de eleitores aqui do nosso país. Mas o que explica tanta gente ainda apoiar o Bolsonaro? Existe uma expressão que em alguns debates tem surgido muito, que é a classificação de uma parcela da sociedade brasileira como os pobres de direita. Eu até entendo porque muitas pessoas têm essa indagação e esse incômodo, né? Porque como é que pode uma pessoa que é explorada, uma pessoa que é esmagada economicamente, uma pessoa que é subtraída em seus direitos todos os dias, como é que pode uma pessoa dessa ainda declarar voto numa figura como o atual presidente da República? Um cidadão brasileiro, como é que ele pode acreditar que o presidente da República está defendendo algum interesse dessas pessoas de uma maneira geral? E aí isso reflete uma grande despolitização em sociedades como a nossa, né? Na medida que nós temos uma parcela gigantesca da sociedade brasileira que não é escolarizada, não é informada e acaba sendo manipulada pelas informações dos grandes veículos de comunicação que sempre defendem pautas econômicas, essas pessoas ficam saber para onde elas irem. E aí elas acabam se identificando com o discurso pilantra, o discurso vigarista. Não tem como a gente falar de outro modo, gente, de alguns vigaristas e pilantras que se colocam politicamente também como discurso básico esse tipo de defesa de valores que, na verdade, eles nem defendem, né? Jogam para a torcida. E nós que temos uma leitura da realidade brasileira, a realidade política, a gente acha esse discurso do Bolsonaro um discurso vazio, porque ele fala o óbvio, né?
É como se fala assim, nós somos um governo que acredita que a Terra é redonda. Nós somos um governo que acredita que existe a Lua. Pois bem, isso aí não significa absolutamente nada, mas isso acaba iludindo muitas pessoas. Mas essa classificação do pobre de direita, ela, apesar de ser muito incômoda, né, ela carrega também uma série de informações, ou uma série de percepções que escondem uma situação que é anterior, que é o conflito de interesses de classes que nós temos em países como o Brasil, em outros países também, que não são revelados, sobretudo não são explorados ou não são colocados para o público em campanha eleitoral. Porque se essas pessoas que são exploradas, assim como as outras que têm uma orientação à esquerda também são, então o que faz essas pessoas a declararem voto no opressor, naquele que representa o sistema, naquele que faz com que essas pessoas permaneçam nessa situação de desigualdade? É a desinformação. São pessoas que não estão conscientes desse jogo, desse tipo de manipulação. E aí entram as religiões também, que funcionam como uma espécie de combustíveis para esse tipo de percepção equivocada. Isso não vem de agora, não. A Igreja Católica sempre se meteu em política também. Durante toda a história da humanidade, eram os reis, os príncipes que eram chancelados pelo Vaticano, pelos bispos, por religiosos, enfim. Sempre existiu uma mistura do Estado com a religião, ou do Estado com a Igreja. Aqui no Brasil a gente teve essa ruptura formal a partir da Constituição de 1889, né, quando tivemos a proclamação da República. O Estado passou a ser laico formalmente. Mas é inegável que as religiões sempre tiveram interferência na vida política, aqui no Brasil e fora do Brasil, e várias religiões, o judaísmo, o islamismo, enfim, o cristianismo, o budismo, todas as religiões têm algum tipo de interferência na política real, sobretudo porque em períodos onde o cidadão é chamado para escolher o seu governante, esses valores morais, religiosos, eles são jogados também, muitas das vezes como cortinas de fumaça para esconder a realidade. Então, o que é que a gente está vivenciando hoje no Brasil? Nós temos também a religião interferindo, sobretudo a religião os neopentecostais ou os pentecostais, que os grandes conglomerados que se transformaram também em grandes partidos políticos, partidos econômicos ou voltados para interesses econômicos, esses partidos ou esses grupamentos jogam o tempo todo na cabeça dos seus fiéis que defender aquelas pautas religiosas é também defender, ou pautas religiosas e morais, é também defender um modelo econômico. Um modelo econômico que prevê uma liberdade absoluta e dentro dessa liberdade absoluta pode fazer com que o fiel um dia progrida de vida e alcance uma situação de se converter num rico também. Então, esse é um tipo de ilusão também muito equivocada que serve a esse propósito de deixar as pessoas iludidas, ludibriadas, que ao apoiar o modelo econômico que as fulmina, que as explora, estão de um certo modo acenando para o futuro para uma situação de emancipação econômica, né? Então essas questões, infelizmente, elas não são debatidas. Olha, meu amigo, você está pensando em votar na direita, você está pensando em votar no Bolsonaro? Saiba você que se você fizer isso, você estará apoiando alguém que vai ajudar a te ferrar. Alguém que está usando uma série de argumentos para te iludir, para te tapear. É alguém que não vai fazer nada para você ter um feijão mais barato, um óleo mais barato, uma melhor escola, uma melhor saúde, porque os interesses que essas pessoas de direita defendem, desculpe gente, são interesses que são absolutamente contrários à sua existência. É como se a gente tivesse no Brasil, de repente, o direito, na época do Império, dos escravos terem o direito a voto, por exemplo. E o voto do escravo valesse como de um homem livre. E os escravos fossem seduzidos, uma parcela dos cativos fossem seduzidos a votarem naquelas pessoas que eram indicadas pelos senhores de engenho para compor um governo. Qual a possibilidade que um governo eleito nessas circunstâncias teria de fazer alguma coisa pelo cativo, pelo cidadão que estava naquela situação? Então, hoje nós ainda estamos carecendo de um debate mais claro, de dizer para o cidadão comum, amigo, olha só, se você é pobre e você está pensando em votar em Bolsonaro, você vai estará votando em alguém que está mantendo uma situação na sua vida
que acaba com qualquer tipo de possibilidade na sua vida, da sua família, de ter uma melhoria. Não só da sua família, na família de todos os outros brasileiros. O nosso conflito, ele não fica no campo da direita e da esquerda. O nosso conflito é um conflito de classes. E aí não estou me referindo a quem é pequeno empresário, que tem um comércio com um funcionário, quem é profissional liberal. Não, todos nós estamos no mesmo barco. Eu estou falando das diferenças de classe entre quem está no topo da pirâmide, o 0,01% que detém a maior parte da riqueza nacional, contra os interesses do restante da sociedade. E essa sociedade inteira é que tem que ter a mínima percepção que esses conflitos de interesses existem. E os nossos candidatos à presidência da República, eles deveriam, eles podem e eles deveriam levantar essas questões para ajudar a politizar um pouco mais o debate e ajudar a politizar mais a sociedade. Aliás, essa é uma crítica que os governos do PT têm sofrido muito, de terem ficado 14 anos no poder e de não terem mobilizado os setores da sociedade que eram beneficiários, né, beneficiados de alguns programas sociais, de como isso era importante para a redenção do nosso país, para um projeto de nação no nosso país, como a organização popular era importante, como a organização desses setores era importante, porque na medida que essas pessoas foram beneficiadas por uma série de programas e não se conscientizaram politicamente, a gente ficou jogando essas pessoas a possibilidade de serem engabeladas pelos vigaristas de sempre, e sempre apoiados pelos grandes veículos de comunicação que protegem a figura presidencial. Como eu tenho falado para vocês, cadê o Bolsonaro nos telejornais? Você assiste o Jornal Nacional, pode pegar todos os jornais nacionais que apareceram nas últimas semanas. O Bolsonaro não é responsável por aumento de combustível, ninguém fala de óleo de soja, ninguém fala do preço da comida, enquanto responsabilidade dos governantes em ter estoques reguladores no nosso país, de ter políticas para que a exportação não seja prioridade, e sim prioridade a comida na mesa do cidadão brasileiro, enfim. Então nós temos muitas situações que ainda não foram jogadas e que deverão ser jogadas pelo menos daqui até o dia 2 de outubro, porque só as pautas morais, se isso for apenas o discurso que a gente for levar em consideração para as eleições agora no dia 2 de outubro, a gente de fato vai ter uma luta muito inglória, uma luta despolitizada, onde nós vamos ter pessoas que compõem a mesma classe social se dividindo em interesses absolutamente ocultos, né? Os interesses do grande setor econômico, setor financeiro, do grande capital nacional e internacional. Se as pessoas pertencem a uma mesma classe social e o partido de direita, o candidato de direita que está se colocando, ele vai defender os interesses de quem está no topo, obviamente, se o cidadão tiver essa percepção, ele não vai cair nessa armadilha. Está na hora dos candidatos começarem a denunciar esse discurso vazio, esse discurso bandido, esse discurso moral, dizer também no que eles acreditam, para neutralizar um pouco essa situação toda, e ajudar a sociedade a se politizar um pouco mais, para que no dia 2 de outubro a gente tenha uma eleição de pessoas votando com mais consciência. E isso, se avançar, como eu estou vendo que está avançando lentamente aqui no nosso país, isso vai tirar emprego do Bolsonaro, né? Vocês acham que ele está dormindo tranquilo? Vocês acham que ele acha que vai ter um emprego depois que ele sair da presidência da República? Que algum empresário dará emprego para o Bolsonaro para administrar alguma coisa? Vocês conseguem imaginar o Bolsonaro administrando alguma coisa? E vocês conseguem imaginar a enxurrada de processos que vão cair na cabeça do Bolsonaro? Vocês acham que ele consegue dormir com a possibilidade de não ter o tanto de seguranças que ele tem hoje, enquanto presidente da República? Os medos que esse homem tem, que ele carrega para cima e para baixo? Então, como diria Sócrates, o filósofo, o mal não é feliz. O mal não pode ser feliz. O mal vê maldade por todos os lados. O mal vê traição. O mal vê tudo de ruim que ele faz com as pessoas, podendo acontecer contra ele também. Gente, eu fico por aqui. Nosso papo hoje foi esse papo filosófico hoje, né? Mas eu espero que você tenha se tocado dessa manipulação que os chamados
pobres de direita aqui no nosso país sofrem, né? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Vamos continuar, né? Vamos jogar luzes aí, quem sabe a gente pegue uma grande parcela dessas pessoas que não estão iludidas e consiga mostrar para elas o que está acontecendo de verdade, né? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, gente. Tchau!